Olá, amigos do Faro Frame. Hoje vamos falar do filme Monk. Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1. Esse é o 11º filme de David Fincher e foi escrito pelo seu pai, Jack, nos anos 90. David pretendia produzir o filme depois do lançamento do The Game, de 1997, com Kevin Spacey, sondado para estrelá-lo. Porém, o filme nunca foi produzido por conta da insistência de Fincher em filmar em preto e branco. Curiosidade número 2. O roteiro de Mank foi escrito originalmente por Jack Fincher nos anos 90 e finalizado por Eric Holt, o qual não foi acreditado no filme, representando uma ironia referente à polêmica central de Mank e o filme Cidadão Kane. Talvez, como compensação, Eric Holt foi acreditado como produtor. Curiosidade número 3. Ao filmar cenas ambientadas à noite, os cineastas usaram uma técnica de cinematografia chamada dia por noite, um método pelo qual as cenas filmadas durante o dia eram subexpostas para simular a noite. Para obter o efeito, luzes extras foram focadas nos rostos dos atores para garantir que eles permanecessem visíveis. Gary Oldman e Amanda Seyfried tiveram de usar lentes de contato especiais para proteger os olhos e não estreitarem os olhos sob as luzes fortes. Curiosidade número 4. Gary Oldman queria usar uma maquiagem prostética elaborada para ficar mais próximo de Herman Mankiewicz original. Entretanto, David Fincher o convenceu a usar o mínimo de maquiagem para capturar melhor a performance. Número 5. A maior parte do longa foi filmado no rancho Kemper Campbell, em Victorville, Califórnia, onde Herman J. Mankiewicz originalmente escreveu o roteiro do Cidadão Kane de 41. O importante a se notar é que o rancho mudou pouco ao longo das 8 décadas. Número 6. A produção do filme transporta você para o período de Hollywood dos anos 30 e 40 por meio de seus visuais e design de som. Tudo foi comprimido e feito para soar como nos anos dourados. A música foi gravada com microfones mais antigos, se reduziu a resolução em 2/3 e em seguida se adicionou pequenos arranhões, escavações e queimaduras de cigarro na filmagem, aqueles círculos de troca de bobina que resultam em pequenos estalos. Número 7. David Fincher e Gary Oldman foram casados com a mesma mulher, Donia Fiorentino, em períodos diferentes, obviamente. Fincher foi casado com ela entre 1990 e 1995. Oldman foi casado com ela entre 97 e 2001. Como resultado, os filhos de Fincher e Oldman são meio-irmãos. Curiosidade número 8. A trilha sonora foi composta por Trent Reznor e Atticus Ross, o qual trocaram seu estilo pesado de sintetizadores por uma instrumentação autêntica dos anos 40. Como resultado da pandemia de Covid-19, cada membro da orquestra gravou sua parte de sua casa. A trilha é composta por 52 faixas com duração de 1h30. Existe uma versão maior e estendida com 87 faixas, perfazendo mais de 3 horas de duração. Número 9. Amanda Seyfried contou que David Fincher a fez repetir uma cena mais ou menos 200 vezes ao longo de uma semana, somente para ter o enquadramento perfeito. Importante ressaltar que Amanda não tinha nenhuma fala nesta cena. Número 10. Monk desmaiado, deixando cair uma garrafa de bebida de sua mão, é uma referência clara para a cena de abertura com a queda do Globo de Neve em Cidadão Kane de 1941. Bom. E aí, Pedro? O que é a ficha técnica? Passa pra gente aí, por favor. Muito bem, obviamente a estrela mor do filme chama Gary Oldman, que faz o papel do Herman J. Mankiewicz, que é o escritor, o roteirista famoso. Amanda Seyfried faz a Marion Davis. Amanda Seyfried, obviamente você lembra de vários filmes, ela fez também aquela série Amor Imenso, você deve ter visto, com certeza, o cara com você não perdeu essa oportunidade. Temos Lily Collins fazendo a Rita Alexander. Temos Charles Dance, que faz o papel de William Randolph Hearst. E Tom Burke fazendo o papel de Orson Welles, que é o ator principal do Citizen Kane. O diretor, como já falamos nas curiosidades, é o David Fincher.
Gustavo. Sim. Grana, Gustavo. Money. O maravilhoso David Fincher. Bom, o orçamento desse filme foram 25 milhões. Ele rendeu aí até agora 122, né, milhões. Acontece que esse filme foi recém-lançado, né? Tá ainda rolando, ainda, né? No Netflix. Pode rolar mais grana nesse Pode rolar mais grana. Ele foi indicado, foi imensamente indicado no Oscar, né? Teve 10 indicações. Você vê, né? Ele ganhou 2, né? Foi a melhor fotografia e a melhor direção de arte. De fato, o filme artisticamente é excelente, tem toda uma característica do que nós falamos nas curiosidades também lá sobre som, produção visual e tudo mais, né? Mas foi uma história bacana aí que o Mank, ele conta a história da batalha lá do Mank, o Mankiewicz, né? Isso. Que era o roteirista, né? Orson Welles e o William Randolph Hearst, né? Pela produção do Cidadão Kane. Daí cai naquela história que o Mank era um script doctor, né? Que é um cara que é contratado. Naquela época existia muito disso, né? Hoje também existe, o cara é contratado, mas se ele fizer 50% do roteiro, foi considerado lá que 50% do roteiro veio da cabeça dele, ele tem que ser acreditado no filme, de qualquer forma. Ah, é? E naquela época, é poderoso, né? naquela época lá não existia nada disso, né? Tá. Mas uma coisa interessante nesse filme é que naquela época, né, se destaca muito os efeitos desse filme naquela super estrela chamada Marion Davies, né? Que ela foi uma super estrela, teve uma carreira de mais de 20 anos e ela se aposentou em 1937 depois de 20 anos de carreira. Que é a Amanda Seyfried. Muito se diz que ela foi afetada pelo filme do Cidadão Kane por conta de um personagem chamado Susan Alexander. Que lá naquele roteiro é dado que a Susan Alexander não tinha talento e ela só fazia alguma coisa, um filme, uma ópera, qualquer coisa artística, por conta que existia o poderoso da mídia por detrás, né? Que na realidade a Marion Davies não tinha nada disso, ela era uma pessoa de fato talentosa, né? Teve vários filmes, ela foi estrela de cinema nos anos dourados de Hollywood, né? De 30 a 40. Marion Davies, que não, mas qual a outra que você falou? Da Rita Alexander, né? A Lily Collins. Susan Alexander era o personagem tô confundindo do aqui. Cidadão Kane. Né? Era o personagem. Você tá falando do filme, tá. E aí acontece que a Amanda Seyfried, ela nem quis assistir o Cidadão Kane, nunca tinha assistido, não assistiu antes de fazer o Mank, porque ela não queria ser influenciada por esse personagem da Alexander que poderia atrapalhá-la, né? Só isso? Vamos embora? Temos a sinopse, né? Você não já falou agora? Não. Você meio que falou a sinopse. Vale a pena um comentário, né? Porque o Mank, ele era esse script doctor, ele era um super roteirista talentoso, era o chefe de um setor de roteiristas, e ele foi responsável por boa parte do roteiro do Mágico de Oz. Só que ele também não foi acreditado. Né? No Mágico de Oz ele não foi acreditado. Nesse filme daqui do Cidadão Kane, ele teve que brigar, conversar com o Wells e ir na justiça. Ele entrou no sindicato, né, pedindo oficialmente para que ele entrasse e tudo mais. O sindicato fez um lobby e ele acabou sendo creditado depois. O roteiro desse filme Mank, ele foi escrito pelo pai do David Lyncher, que era o Jack Lyncher, e que ele era adepto de uma teoria conspiratória dessa questão do Mank não ter sido oficialmente reconhecido pelo Orson Welles e que teoricamente ele teria escrito todo o roteiro, né? Na verdade o Mank, esse filme mostra essa teoria que já foi desmentida na década de 70, ele já foi todo comprovado com documentos e memórias, né? Que o Mank fez uma versão e o Orson Welles de fato ele contribuiu para o roteiro também, porque o roteiro final do Cidadão Kane teve 7 revisões. 7 revisões? 7. E o Mank fez a primeira versão. É óbvio que o Orson Welles incluiu mais coisas e foram incluindo mais camadas. Sempre assim com os scripts, né? Não é aquela primeira versão que vai entrar. Sim, claro. E depois o Mank foi considerado, né? Então, teoricamente, né, o Mank não escreveu tudo e nem foi considerado. Ele escreveu uma parte e foi considerado. Sim, foi acreditado. Então, acho que no final das contas, valeu, tá bom pra ele, né? Estando bom para ambas as partes, né? Tudo bem. Isso aí, pessoal. Gente, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Um abraço. Tchau. Action!